Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra que está aqui no meu coração e vos convido a vir comigo. A palavra de Deus nos chama a sermos cautelosos. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir para a sua glória, ele disse, no livro de Mateus, capítulo 24, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo nos alertou também sobre os falsos ensinadores, sobre os falsos profetas. Nós estamos no meio de um turbilhão de ideologias falsas, de seitas, de crédulos, de dogmas, de preceitos. Nós estamos assistindo isso diariamente. O evangelho da prosperidade vendendo a cruz, vendendo a palavra de Deus. Cabe a nós termos cautela, meus irmãos. O YouTube está cheio de falsos profetas. O que a palavra nos convida é termos base naquilo que falamos, naquilo que dizemos. E estamos vendo nesse tempo muitas pessoas no YouTube falando muitas coisas sem base na palavra de Deus. Tem pregadores e pregadoras no YouTube que só falam produto da sua mente, mas não abrem a Bíblia, não pregam a palavra de Deus com verdade. E o apóstolo Paulo deixou dito, procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É claro que se você na realidade prega a pureza da palavra de Deus, você não tem muitos likes, não tem muito compartilhamento. Agora, se você dizer palavras chulas, piadas, heresias, tem muitos likes, muitos compartilhamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele disse quando estava aqui, todos aqueles que querem viver piamente o evangelho padecerão perseguições. Falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinadores. Não generalizando, mas tem muitos nos nossos dias. Tem muitos, cabe a nós examinarmos. Pasmem vocês. Tem homens, supostamente de Deus, que abrem um canal no YouTube só para falar mal e julgar as pessoas. Mulheres que abrem um canal no YouTube só para falar mal e julgar as pessoas. Querido irmão, querida irmã, quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Quem morreu pelos seres humanos foi Jesus. E o que nós estamos vendo hoje no nosso tempo é mais juízes do que servo. Tá assim de juiz no YouTube. Pessoas que falam a palavra sem base, só na base do achismo, no seu pensamento. Pasmem vocês, alguns até estão chamando outros para briga. Misericórdia, nós estamos no fim dos tempos. Olha o que estamos vendo hoje nos ensinos. Alguns ensinando que já estamos dentro do milênio. Outros estão ensinando que nós já estamos dentro da grande tribulação. Outros estão dizendo que nós já estamos no quarto selo do Apocalipse.
outros dizendo que nós já estamos dentro do milênio, queridos. E muitas pessoas, sem analisar, estão dando likes, curtindo. Esses dias eu vi um pseudo-pastor dizendo que quem toma ceia vai para o inferno. Aonde ele aprendeu isso? E estamos vendo hoje, em larga escala, um ensino calvinista, perturbando a igreja de Jesus Cristo, falando sobre os eleitos, falando que o ser humano não tem a liberdade de escolha. A maior bênção que Deus deu ao ser humano é o livre-arbítrio. Eleitos, sim, tem, porque a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo disse, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja que está no plural. Ele elegeu um povo. Não é um ser humano apenas. É um povo, é um conjunto. A igreja de Jesus Cristo não é apenas uma pessoa. É milhões e milhões e milhões e milhões. E no meio dos milhões, hoje, infelizmente, tem mais juízes do que servo. Tem pessoas querendo ditar as regras para Jesus Cristo. Tem pessoas querendo ditar as regras para o Espírito Santo. Jesus Cristo é simplesmente soberano e todo-poderoso. O precioso Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E tem pseudo-juízes nesta terra, no meio do povo de Deus, querendo ditar as regras. Homens se dizendo ser de Deus, julgando outro, porque usa uma barba, porque usa um bigode. Queridos irmãos, tenha misericórdia. Vamos aprender da palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, a ninguém eu julgo. Naquele grande dia, a sua palavra vai julgar. Quando o Senhor Jesus estava aqui, os seus discípulos chegaram para ele e disseram isto: Mestre, vimos alguém falando no teu nome e não anda com a gente. Jesus Cristo mandou prender, mandou esbofetear, mandou escorraçá-lo, ou escorraçou publicamente? Não. Jesus Cristo disse, quem não é contra nós, é por nós. Agora alguns, pelo YouTube, apontando o dedo, julgando, caluniando, defamando. Isso é feio. O Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e caluniai, defamai, falai mal. É isso que ele disse? Não, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpente, não lhes atingirá. Se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum acontecerá. Mas a primazia é a pregação da palavra de Deus. Tem pessoas no YouTube que falam e nem a Bíblia mostra. Não tem base bíblica para falar
a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, preocupado, ele disse: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Um obreiro disse que Pedro não morreu de cabeça para baixo, ele foi arrebatado como Enoque. E é um líder. Um líder também chegou a dizer que nós já estamos dentro do milênio. Outro líder chegou a dizer que nós estamos dentro do quarto selo do Apocalipse. Outro líder chegou a dizer que o capítulo 6 de Apocalipse ali é o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Outros líderes estão dizendo que você precisa levar bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sabonete ungido, vassoura ungida, arquinha, caneta ungida, celular ungido. Hoje, na cabeça de alguns líderes, tudo tem que ser ungido. Fuja disso. Afinal de contas, o que é ungido hoje na casa de Deus? É o ser humano, quando aceita Jesus Cristo de todo o coração, ele passa a ser ungido de Deus. E não tem super ungido. Não tem super ungido. A unção é de um mesmo tamanho para todos aqueles que aceitaram e aceitam a Jesus Cristo. Hoje alguns estão querendo ser dono do céu, julgando pessoas, colocando pessoas no inferno. Precisamos rever e voltar ao evangelho simples e puro. Mas isso já é bíblico. Pedro disse em sua segunda epístola, capítulo 2, ele disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá. E ele disse isso há 2000 anos atrás. Homens que introduzirão encobertamente engano, heresia no meio de vós. E está cheio de engano, cheio de heresia no nosso meio, infelizmente. A Bíblia diz: aquele que espera no Senhor. A Bíblia convida a procurar a pureza da palavra. Ser santo no corpo, na alma e no espírito. Porque o conselho da palavra é esse para nós. Está no livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé, sendo fiel a Ele, como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Estão ensinando em larga escala que tem um grupinho de privilegiado dos eleitos. Os eleitos para ir para o céu e os eleitos para ir para o inferno. É o que estão ensinando nesses dias. Aonde fica a palavra que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não está escrito lá que são eleitos, não. É que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Onde fica também o versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça. Não está escrito ali
que os eleitos não pereçam. Não, está escrito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde está escrito também, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Foi só os eleitos. O ser humano comum é convidado a crer na palavra de Deus. É um direito dele acreditar ou não na palavra de Deus. Muitos hoje no YouTube estão espalhando discórdia, difamando, julgando as pessoas, se colocando como dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E na sua palavra está escrito, quem com nós, quem com a gente não ajunta, espalha. O nosso dever é orar pelo fraco, pelo abatido, pelo desanimado, pelo desamparado, por aquele que está sem esperança. O conselho da palavra é esse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo purificai os vossos corações. É esse o conselho da palavra para seres humanos perdidos, fracos, abatidos. Mas se você se julga forte, o conselho da palavra é esse: vós que sois forte, sabeis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Em vez de ficar julgando as pessoas pelo YouTube, xingando até, ore, aconselha, pregue a palavra com seriedade. É esse o recado que tenho de Deus para todos os meus irmãos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.